A vida ficou visivelmente mais silenciosa após a morte de Dorothy. 5 anos se passaram, e eu ainda acordava de manhã, esperando por um instante ouvir o som da chaleira, que ela sempre colocava no fogo logo de manhã. Em vez disso, havia silêncio, apenas o tic-tac do relógio de parede da sala, que eu dava corda todos os domingos, como fazia nos últimos 43 anos. Meu nome é Fergusly. Tenho 77 anos e morava sozinho em uma casa de 2 andares na rua Oak, em Rosemont, uma cidade que eu lembrava como um subúrbio tranquilo. Trabalhei na Midwest Energy por 35 anos, chegando a engenheiro consultor-chefe. Não estou me gabando, apenas constatando um fato, embora minha filha Abigail e seu marido Harrison Noble provavelmente diriam que era apenas mais uma das minhas histórias. Quinta-feira era o dia em que eu costumava tomar café da manhã no Maple Café, no centro da cidade. Uma tradição que mantenho há 7 anos. Quando Dorothy começou, ela costumava ir ao clube do livro às quintas-feiras, e eu inventei essa pequena surpresa para mim. Amarrei lentamente os cadarços dos meus sapatos marrons antiquados. Dorothy sempre dizia que eu deveria usar sapatos mais modernos, mas eu era teimoso. Por que mudar algo que me serviu fielmente por tantos anos? Esse traço de caráter, minha teimosia, tornou-se um dos obstáculos no meu relacionamento com minha filha e meu genro. Pai, você está preso no século passado, Abigail gostava de dizer, revirando os olhos quando eu me recusava a usar todos aqueles aplicativos modernos que tentavam me impor. Vesti meu paletó de tweed. Estava frio para maio e saí de casa. Imediatamente, notei que a senhora Fletcher, do outro lado da rua, estava espiando por trás da cortina novamente. Levantei a mão em cumprimento, e a cortina caiu imediatamente. A viúva Fletcher vinha tentando me atrair para seus chás da tarde pelo 3º ano, mas eu havia recusado educadamente os convites. Eu não estava pronto para um novo relacionamento e, francamente, não queria um. Dorothy e eu estávamos juntos há 52 anos. Isso era o suficiente. A caminho do café, parei nos correios para enviar uma carta a Ralph Baxter, meu consultor financeiro. Sim, eu sabia que podia enviar um e-mail, mas algumas coisas eu preferia fazer à moda antiga, especialmente quando se tratava dos meus investimentos. Bom dia, Sr. Cranley, sorriu Peg, a funcionária dos correios. Mais uma carta para o Sr. Baxter. Sim, Peg. Primeira classe, como sempre. Claro. Como está sua filha? Ela perguntou enquanto selava a carta. Ocupada com os negócios dela, como sempre, respondi, neutro. A verdade é que eu não vi Abigail havia 2 semanas. Ela passou por lá por 15 minutos para trazer alguns chás de ervas orgânicos da nova linha de produtos deles, garantindo que eles limpariam meus rins e melhorariam a circulação. A conversa foi superficial, sobre o tempo, como as vendas estavam crescendo e o fato de que eu deveria consertar meu postigo que rangia porque estava estragando a impressão da casa inteira. Pai, no Maple Café, fui recebido por a dona do estabelecimento, com um sorriso especial. Sua mesa está pronta, Sr. Cranley. Ela me levou para um assento no canto perto da janela, o meu favorito. Abigail já tinha estado lá comigo uma vez e notou aquele tratamento especial. Eles conhecem você aqui, não é? Perguntou ela com leve surpresa. Claro, sou cliente regular, respondi. É estranho que eles estejam fazendo tanto alarde por sua causa. Geralmente fazem isso com clientes que deixam boas gorjetas, ela sorriu, obviamente presumindo que minha aposentadoria não permitia muitas gorjetas. Eu não disse nada. Não expliquei que ajudei Dona a conseguir um empréstimo favorável para expandir seus negócios por meio de um dos meus antigos contatos no First National Bank. Por quê? Abigail não teria acreditado ou ignorado de qualquer maneira. Jessie, a garçonete, trouxe meu pedido de sempre sem mais perguntas, mingau de aveia com xarope de bordo, torrada de abacate e café. Sr. Cranley, posso falar com você? Levantei os olhos e vi Silas Barney, dono da gráfica local. Claro, Silas. Sente-se. Ele olhou ao redor, nervoso, e baixou a voz. Recebi sua mensagem do Leonard sobre a expansão. A papelada estará pronta na segunda-feira. Podemos prosseguir assim que o senhor permitir. Assenti e tomei um gole de café. Ótimo. Me mantenha informado. Silas saiu, e notei a mulher na mesa ao lado olhando curiosamente em minha direção. Todo mundo conhecia todo mundo em Rosemont, especialmente os veteranos como eu, mas poucos sabiam sobre meus negócios e conexões reais.
Preferi manter isso em segredo. Mal terminei o café da manhã quando o telefone tocou. Um número com o DDD de Chicago. Fergusle aqui, atendi, caminhando em direção à saída do café. Sr. Cranley, aqui é James Howard, da Lakeshore Investments. Temos uma atualização sobre o projeto que discutimos no mês passado. Não posso falar agora, James. Ligo de volta em 1 hora do meu telefone fixo. Sempre fui cauteloso com meus investimentos. Um hábito de quando comecei a investir em startups com meus jovens pupilos no setor de energia. Naquela época, era importante não atrair a atenção dos concorrentes. Agora, era importante não dar muitos motivos para conversar em uma cidade pequena. Depois do café, fui para o parque. Leonard Prozer, meu velho amigo e ex-advogado corporativo, já estava me esperando à beira do lago. Ele estava oficialmente aposentado, assim como eu, mas continuava a assessorar alguns clientes selecionados. Eu sou um deles. Leonard estava alimentando os patos quando me aproximei. Alto, magro, com uma barba grisalha bem aparada, ele sempre parecia ter acabado de sair de um tribunal. Federais, Raposinha, ele me cumprimentou com nosso antigo apelido. Como vão as coisas? O de sempre, Len. Quieto. Quieto demais, eu dizia. Ele me entregou metade do sanduíche. Sua filha veio aqui há 2 semanas. Por 15 minutos, respondi. Trouxe um chá de ervas que dizem limpar meus rins. Leonard bufou. Ah, tenho certeza de que é exatamente disso que você mais precisa. Bem, sim, sorri. Não a insulina que eu me injeto todos os dias, mas o chá de ervas. Nós dois sabíamos que eu não tinha diabetes. Era nossa piadinha sobre como Abigail e Harrison eram cegos à realidade da situação. Como está seu neto? Perguntou Leonard. Trenton. Dei de ombros. Não faço ideia. Não o vejo há, uns 3 meses. Ele veio buscar uns livros antigos que tinha deixado na minha casa. Ficou uns 10 minutos e falou ao telefone o tempo todo. É um bom relacionamento familiar. Leonard balançou a cabeça. Bem, ele tem a vida própria. Tem 26 anos e trabalha no departamento de marketing de uma empresa de tecnologia. Abigail e Harrison sempre lhe disseram que eu não entendia nada do mundo moderno. E ele acreditava nisso. Claro que acreditava. Por que não acreditaria nos próprios pais? Ficamos em silêncio, olhando para os patos que nadavam na praia, esperando por mais pão. Como vão as coisas com aqueles papéis que pedi para você preparar? Perguntei, mudando de assunto. Está tudo pronto. O fundo está constituído exatamente como você queria. Trenton só terá acesso à sua parte sob certas condições. Ótimo, assenti. E a participação na National Way? Estamos mantendo a empresa por meio de uma empresa de fachada, como combinamos. Abigail e Harrison ainda não sabem que um dos maiores fornecedores do negócio deles é parcialmente de sua propriedade. Eu sorri. A National Way é a empresa de cosméticos orgânicos e suplementos nutricionais da minha filha e do meu genro. Eles tinham muito orgulho da sua independência e do fato de fazerem tudo sozinhos. Se ao menos soubessem que eu tinha apoiado discretamente o negócio deles desde o início, indicando clientes por meio dos meus contatos e investindo por meio de terceiros. Você vai contar a eles? Perguntou Leonard, limpando as mãos com um guardanapo. Talvez, quando chegar a hora. Caminhávamos pelo parque, discutindo as últimas notícias. Leonard falou sobre a ida do neto para Stanford, sobre uma recente pescaria no norte de Minnesota, sobre o novo prefeito de Rosemont, que ele considerava jovem e ambicioso demais para o seu próprio bem. A propósito, você já ouviu falar sobre o novo projeto de revitalização do centro da cidade? Ele perguntou. Ouvi dizer uma coisa. Querem demolir os antigos armazéns perto da estação de trem e construir um shopping center lá. É isso mesmo. E você sabe quem está por trás disso? Harrison Noble, seu genro, está tentando entrar no ramo de desenvolvimento. Parei. Sério? Achei que eles só se importavam com cosméticos orgânicos. Aparentemente, eles decidiram expandir, mas estão com dificuldades para obter licenças. Os antigos armazéns têm valor histórico, e a Sociedade de Preservação Local é contra a demolição. Interessante.
Cocei o queixo, pensativa. E o quê? Harrison não aguenta? Aparentemente não. Ele precisa de apoio na Câmara Municipal e não conhece ninguém lá. Eu ri. No Conselho Municipal de Rosemont, 4 das 7 pessoas eram ex-colegas meus ou pessoas que eu já havia ajudado, incluindo o presidente, Richard Owens, que começou como estagiário comigo na Midwest Energy há 30 anos. Bem, deixe-o aprender a resolver problemas sozinho, eu disse. Você poderia ajudar com um telefonema, disse Leonard. Eu poderia, mas por quê? Eles nunca pediram minha ajuda, nunca valorizaram minha experiência e meus contatos. Que continuem me achando um velho inútil. Enquanto nos despedíamos na saída do parque, Leonard me deu um tapinha no ombro. Não levem para o lado pessoal, agentes federais. As crianças muitas vezes só dão valor aos pais quando crescem. No caso da Abigail, receio que a velhice nunca chegue, respondi. Ela tem 48 anos agora e ainda acha que sou um fardo. Ela simplesmente não sabe quem você realmente é e provavelmente nunca saberá. Dei de ombros. Fazia tempo que não me incomodava, mas nós dois sabíamos que não era bem assim. No caminho para casa, parei na Bristol's, uma loja de bebidas cara na Maple Avenue. O dono, Gregory Perkins, me cumprimentou como um velho amigo. Sr. Cranley, faz tempo que não o vejo. Como vai? Nada mal, Greg. O que você tem de novo e interessante? Ele me levou até a prateleira mais distante. Acabei de comprar um Bordeaux 2000 maravilhoso ontem. Acho que você vai gostar. Selecionei uma garrafa e fui até o caixa. Havia um jovem casal na frente da loja, e a moça me olhou surpresa. Vovô Fergus. Reconheci Laurian, a amiga do meu neto. Eu só a tinha encontrado algumas vezes, mas ela era o tipo de pessoa difícil de esquecer, brilhante, com uma mente viva que se refletia em seus olhos. Laurian, que surpresa, sorri. Eu não sabia que você entendia de vinho. Ela acenou com a cabeça para a garrafa na minha mão. Há algum conhecimento, respondi modestamente. E aqui é Trenton, presumo. O jovem ao lado dela estendeu a mão. Não, senhor. Sou Edmund, colega de Laurian. Trenton vai trabalhar até tarde esta noite. Entendo, assenti, apertando sua mão. Como está meu neto? Ótimo, disse Laurian, um pouco envergonhada. Muito ocupada com o trabalho e outras coisas. O Sr. Cranley, como sempre, colocou na sua conta? Perguntou Gregory. Assenti, notando as sobrancelhas de Laurian se erguerem. Você tem uma conta aqui? Ela se perguntou. Sim, já faz anos, respondi. Gregory guarda algumas variedades raras para mim. Impressionante, disse ela, olhando para Edmund. Só um passatempo de velho, sorri. Por favor, diga oi para o Trenton quando o vir. Sim, ela assentiu, e notei uma curiosidade em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Em casa, abri uma garrafa de vinho e me servi de uma taça. Sentada na minha cadeira, olhei para a foto de Dorothy sobre a lareira. O que você diria, querida? Perguntei baixinho. O que você faria se fosse eu? O telefone interrompeu meus devaneios. Era Ralph Baxter. Fergus, recebi sua carta. Precisamos discutir alguns detalhes da sua carteira de investimentos. Quando seria conveniente para vocês se encontrarem? Sempre que precisar, Ralph. Você sabe que minha agenda é flexível. Certo. Que tal segunda-feira às 11 horas no meu escritório? Combinado. Terminei de falar e terminei meu vinho. Estava começando a escurecer lá fora. Mais um dia no silêncio da minha casa com lembranças do passado. Abigail e Harrison sempre pensaram em mim como apenas um aposentado vivendo o resto da vida. Eles não sabiam o quanto estavam errados. A campainha tocou. Era Trenton, uma visita surpresa. Oi, vovô. Ele parou na soleira, cambaleando nervosamente de um pé para o outro. Posso entrar? Claro. Dei um passo para trás, deixando-o entrar. Ele entrou na sala, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Você quer alguma coisa? Perguntei, voltando para minha cadeira. Sim, gaguejou ele. Conheci Laurian, e ela disse que te viu hoje.
Não exatamente, respondi. Nos conhecemos por acaso na loja de bebidas. Ela estava com um tal de Edmund, colega de trabalho dela, disse Trenton rapidamente. Olha, vovô, ela mencionou que você tem uma conta em Bristol. Sim. E daí? Nada. É que, a mamãe sempre disse que você economiza cada centavo. Sua mãe não sabe muito sobre mim, Trenton, eu disse calmamente. Nem você. Ele se remexeu, desconfortável. Acho que sim. Olha, vovô, eu ia dizer, enfim, Laurie e eu vamos passar por uma mudança de vida em breve. Sério? Levantei uma sobrancelha, fingindo não entender o que ele queria dizer. Sim. E eu queria que você soubesse disso. O telefone no bolso dele tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela. Desculpe, é a mamãe. Preciso atender. Trenton foi até a janela, falando baixinho, mas eu ainda consegui ouvir trechos. Estou na casa dele. Não, ele ainda não me avisou. Tudo bem, já vou. Ele terminou de falar e se virou para mim. Desculpe, vovô. Preciso ir. A mamãe está me esperando para discutir um assunto. Claro, concordei. Você está sempre ocupado. Conversamos outra hora. Certo. Ele estava saindo. Como quiser, Trenton. Acompanhei-o até a porta. Quando ele saiu, voltei para a sala e olhei novamente para a foto da Dorothy. Você sempre disse que um dia eles entenderiam, sussurrei. Mas não tenho certeza se viverei para ver esse dia. Servi-me de mais uma taça de vinho e acomodei-me na cadeira com um livro. Os últimos raios do sol poente lançavam um brilho dourado e quente sobre a sala. E por um momento, pensei ter visto Dorothy sentada do outro lado da sala, em sua cadeira favorita, sorrindo para mim por cima dos óculos de leitura. Era uma pena que Abigail tivesse herdado tão pouco da mãe, sua sabedoria, sua paciência, sua capacidade de enxergar através das pessoas. A manhã de domingo estava surpreendentemente ensolarada para meados de maio. Fiquei na janela da sala, observando o gato do vizinho tentando pegar uma borboleta no meu jardim da frente. Um telefonema interrompeu essa diversão despretensiosa. Fergus-lhe aqui, respondi, esperando ouvir a voz de Leonard, que costumava ligar aos domingos. Pai, é a Abigail. Você não está ocupado esta manhã? Fiquei surpreso. Ligações da minha filha aos domingos eram raras. Não estou ocupado. Aconteceu alguma coisa? Não. Não, é só que, ela demorou um pouco para entender. Harrison e eu vamos à feira de produtores, e pensei que talvez você quisesse se juntar a nós. Tem um festival de flores lá hoje. Talvez você se interesse. Interessante não é uma palavra que eu usaria. Eu não teria acreditado que Abigail e Harrison de repente queriam passar um tempo comigo se não fosse pela conversa que tive com Trenton ontem. Sim, claro, respondi, decidindo ver o que eles estavam pensando. Ótimo. Passaremos para buscá-lo em 1 hora. Certo. Vou ficar esperando. Pensei por um momento enquanto me preparava para ir embora. Algo definitivamente estava acontecendo. Primeiro Trenton e sua reticência. Agora, esse interesse repentino em sair com Abigail e Harrison. Bem, vamos ter que esperar para ver. 1 hora depois, pontualidade sempre foi o ponto forte de Abigail, e o Tesla parou em frente à minha casa. Harrison me cumprimentou com um aceno do banco do motorista. Suas têmporas levemente grisalhas e o rosto bronzeado faziam parecer um ator de comercial de relógios caros. Meu genro estava sempre tentando parecer mais bem-sucedido do que realmente era. Oi, papai, Abigail sorriu para mim do banco do passageiro. Está um dia ótimo, não é? Foi mesmo, concordei, acomodando-me no banco de trás. Harrison imediatamente começou a falar sobre os benefícios do novo carro elétrico, como se eu já não tivesse ouvido aquela palestra várias vezes. Concordei com a cabeça nos momentos certos, olhando para as ruas de Rosemont. A cidade havia mudado ao longo dos anos. Algumas mudanças foram para melhor, novos parques, uma biblioteca restaurada. Outras me causaram sentimentos mistos, como a demolição do antigo Cinema Odom, onde Dorothy e eu assistimos ao nosso primeiro filme juntos.
A feira de produtores rurais ficava na Praça Central. Sempre lotava aos domingos, mas hoje, por causa do Festival das Flores, estava especialmente lotada. Barracas com buquês coloridos e plantas em vasos ficavam ao lado de barracas repletas de vegetais frescos, queijos artesanais e assados. Queríamos dar uma olhada no pavilhão de alimentos orgânicos, disse Abigail ao sairmos do carro. Tem uns fornecedores novos lá com quem estamos pensando em fazer parceria para nossa linha de cosméticos. Claro, concordei, já percebendo que havia sido recrutado para algo além da empresa. Caminhamos lentamente pela multidão. Abigail e Harrison pararam em vários balcões, conversando com os vendedores sobre a qualidade de seus produtos e as possibilidades de cooperação. Fiquei um pouco mais atrás, observando os arranjos florais e aproveitando o sol da manhã. Fergusli, é mesmo você? Virei-me ao ouvir a voz alta e vi Marcus Veaterbi, um dos empresários mais influentes de Rosemont. Alto, com porte militar, era o tipo de homem cuja presença era sentida antes mesmo de entrarem na sala. Marcus, sorri e apertei sua mão estendida. Faz muito tempo. Muito tempo. Ele me deu um tapinha no ombro com tanta força que quase cambaleei. Você está em forma como sempre, meu velho. Você não vai acreditar, mas eu estava conversando com Richard Owen sobre você ontem. Abigail e Harrison, percebendo nosso encontro, interromperam a conversa com o vendedor e se aproximaram. Pude ver a surpresa em seus rostos. Marcus, estes são minha filha Abigail e seu marido Harrison, apresentei-os. Ah, eu conheço a National Way, Marcus apertou as mãos deles vigorosamente. É um ótimo negócio que vocês construíram. Obrigado, Harrison se endireitou, claramente lisonjeado por uma figura como Veaterbi conhecer a empresa deles. Estamos tentando crescer organicamente. Fergus, aquela dica que você me deu sobre reorganizar o uso de energia no meu novo complexo de escritórios me economizou muito dinheiro, continuou Marcus, virando-se para mim novamente. Os engenheiros disseram que foi uma solução brilhante. Vi Abigail e Harrison trocando olhares incrédulos. Que bom que pude ajudar, respondi modestamente. Não é nada de especial, só um truque antigo que usávamos na Midwest Energy. Não seja modesto, Marcus me deu outro tapinha no ombro. Escute, Janete e eu vamos jantar na próxima sexta. Nada formal, só alguns amigos. Você deveria vir. E sua família também, é claro. Ele acenou com a cabeça em direção a Abigail e Harrison. Vou pensar nisso, respondi, sabendo que dificilmente iria. Eventos sociais nunca foram minha praia, nem mesmo quando Dorothy era viva. Ótimo. Vou te mandar os detalhes. Agora preciso ir. Janete está me esperando no pavilhão das orquídeas. Ele apertou minha mão novamente. E não se esqueça daquele projeto que conversamos. Ainda estou interessado. Com essas palavras, Marcus desapareceu na multidão tão repentinamente quanto aparecerá. Que projeto? Perguntou Abigail, curiosa. Nada demais, dei de ombros. Só uma conversa de negócios. Ele parece respeitar sua opinião, disse Harrison com uma leve perplexidade na voz. Marcus sempre foi educado com velhos conhecidos, respondi. Trabalhamos juntos em alguns projetos quando ele estava começando. Harrison riu baixinho. Deve ter sido há muito tempo. Agora, Veaterbi é uma das 5 pessoas mais poderosas do estado. O tempo voa, concordei, deliberadamente evitando entrar em detalhes sobre meu relacionamento com Marcus. Continuamos nosso passeio pelo mercado. Abigail e Harrison estavam de volta às suas conversas de negócios, mas eu podia ver que me lançavam olhares pensativos. Conhecer Marcus não era exatamente o que eles tinham em mente para mim. Depois do mercado, paramos no Greenleaf Café, um daqueles lugares que servem smoothies com nomes impronunciáveis e torradas de abacate pelo preço de um bom almoço. Abigail insistiu que eu experimentasse o incrível chá orgânico deles, embora eu preferisse café preto comum. Então, pai, Abigail começou enquanto nos acomodávamos à mesa. Queríamos conversar com você sobre uma coisa. Aqui está, pensei, tomando um gole do chá sem gosto. Trenton provavelmente já te deu uma dica, continuou ela. Mas queríamos oficializar. Ele vai se casar com Laurian Voldcraftoft. Parabéns, eu disse sinceramente.
Apesar do meu relacionamento difícil com minha filha e meu genro, sempre tive sentimentos afetuosos pelo meu neto, mesmo que tenhamos nos afastado nos últimos anos. Laurian parece ser uma boa garota. Ela é adorável, disse Harrison, entusiasmado. E a família dela é muito respeitável. Hubert Woodcraft, o pai dela, é dono de uma rede de clínicas por todo o Centro-Oeste. Concordei. É claro que eu sabia muito mais sobre Hubert Woodcraft do que eles imaginavam. No início da carreira, ele trabalhou para uma empresa de energia cliente da Midwest Energy. Eu o ajudei com consultoria técnica quando ele decidiu abrir sua primeira clínica e teve problemas com o fornecimento de energia. Mas Abigail e Harrison não precisam saber disso. O casamento é daqui a 2 meses, continuou Abigail. No Acridge Country Club, uma cerimônia muito reservada, só para as pessoas mais próximas. Parece maravilhoso, eu disse. Haverá algumas pessoas muito importantes lá, acrescentou Harrison. Sócios da família Woodcraft, algumas figuras influentes da comunidade médica. Percebi aonde eles queriam chegar, mas decidi não facilitar ainda mais. E como está o seu projeto de reforma do centro? Perguntei, mudando de assunto. Vocês conseguiram resolver a questão dos armazéns históricos? Harrison torceu o nariz. Ainda não. Esses ativistas da Sociedade para a Proteção dos Monumentos são terrivelmente teimosos. Eles alegam que os armazéns têm algum valor arquitetônico especial. Bem, na verdade, eles foram projetados por Franklin Silver, comentei. Um dos arquitetos mais famosos do século XIX em nossa região. Como você sabe disso? Abigail se perguntou. Eu leio história local, dei de ombros. Tenho muito tempo livre. De qualquer forma, continuou Harrison, irritado, são apenas velhas caixas de tijolos. Nosso projeto de shopping center fará muito mais bem à cidade. Novos empregos, arrecadação de impostos. Talvez você devesse considerar um meio-termo, sugeri. Em vez de demolir, reequipar os armazéns, preservando sua estrutura histórica, mas modernizando o espaço interno. Poderia ser uma solução arquitetônica interessante e agradar o público. Harrison bufou. Não é lucrativo. Reformar custaria mais do que construir do zero. Não necessariamente, respondi. Se você planejar direito, pode economizar bastante dinheiro na fundação e nas estruturas de suporte. Além disso, um projeto como esse provavelmente teria benefícios fiscais como o projeto de preservação histórica. Pai, Abigail interrompeu naquele tom condescendente que sempre me fazia render os dentes. O ramo da construção civil mudou muito desde que você entrou. A tecnologia agora é diferente, a abordagem é diferente. A economia ainda funciona com os mesmos princípios, eu disse calmamente. E a psicologia humana também. As pessoas apreciam a história e a singularidade. Um shopping center em um prédio histórico atrairá mais visitantes do que uma típica caixa de vidro. É tudo teoria, disse Harrison. Na prática, os investidores olham para os números, e os números dizem que a reforma é uma despesa desnecessária. Eu queria argumentar que conhecia vários investidores interessados em tal projeto, mas decidi não dizer nada. Por que desperdiçar palavras se eles nem sequer me dariam ouvidos? De qualquer forma, Abigail queria voltar ao assunto principal da conversa. Esperamos que o projeto seja aprovado pela Câmara Municipal, principalmente se conseguirmos o apoio de pessoas como Hubert Woodcraft. Ah, sorri. Então é disso que se trata. Você espera usar o casamento para fazer contatos comerciais. Não seja tão rude, pai, Abigail franziu a testa. Só queremos que tudo corra perfeitamente. É um dia importante para Trenton e para o seu negócio, acrescentei. Para toda a família, Harrison me corrigiu. Inclusive você. É por isso que queríamos conversar, mas ele não teve a chance de terminar. Uma mulher mais velha, com um corte de cabelo elegante e um terno caro, aproximou-se da nossa mesa. Abigail, Harrison, que prazer conhecê-los. Reconheci Eleanor Price, chefe da Câmara de Comércio da cidade. Abigail e Harrison imediatamente sorriram. Senhora Price, que bom vê-la. Abigail se levantou para trocar gentilezas com ela. Eu estava contando a Richard Owen sobre o seu projeto, continuou Eleanor. É uma ideia muito interessante, embora, claro, a questão dos edifícios históricos não seja fácil.
Estávamos apenas discutindo possíveis acordos, interrompi. Elaner se virou para mim e abriu um largo sorriso. Fergus-lhe, não te notei imediatamente. Como está sua saúde? Não posso reclamar, Eli, respondi, usando seu antigo apelido, que ela só permitia a velhos amigos. Vocês dois se conhecem? Harrison perguntou surpreso. Ah, o Fergus e eu nos conhecemos há quanto tempo? 40 anos, Elaner piscou para mim. Desde os tempos em que trabalhei para a Comissão de Energia, o Fergus sempre foi a pessoa mais inteligente da sala, embora nunca tenha se gabado disso. Notei que Abigail e Harrison trocaram olhares perplexos. A Eli está exagerando, eu disse modestamente. Ela sempre foi gentil demais comigo. De jeito nenhum, ela objetou. A propósito, Fergus, Marcus Veaterbi me contou que você deu a ele um conselho engenhoso sobre economia de energia. Talvez eu possa me beneficiar de um pouco da sua sabedoria. A Câmara de Comércio está se mudando para um novo prédio, e as contas de luz estão astronômicas. Ficarei feliz em ajudar, concordei. Me ligue esta semana e combinamos. Ótimo, ela disse radiante. Agora, com licença, preciso ir. Foi bom ver vocês. Abigail, Harrison, espero que possamos encontrar uma solução para o projeto de vocês que seja do agrado de todos. Quando Eleanor saiu, houve um silêncio constrangedor na mesa. Você nunca disse que conhecia o chefe da Câmara de Comércio, disse Abigail finalmente. Você nunca perguntou, eu disse simplesmente. E qual é a história do conselho para Veaterbi? Continuou Harrison. Ele estava mesmo consultando você sobre negócios? Marcos simplesmente pediu para analisar os planos de energia para seu novo complexo de escritórios. Percebi algumas ineficiências que poderiam ser otimizadas. E você conhece os sistemas modernos de fornecimento de energia? Perguntou Harrison, cético. Os fundamentos não mudaram, dei de ombros. As novas tecnologias só aprimoram os detalhes. Abigail olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Por que você nunca nos contou sobre isso, sobre suas conexões, sobre continuar aconselhando pessoas? Por que você nunca se interessou? Respondi calmamente. Você sempre achou que eu era apenas um velho aposentado vivendo o resto da vida, relembrando os velhos tempos. Isso não é verdade, papai, Abigail começou. Mas eu levantei a mão para impedi-la. Não vamos. Você queria falar sobre o casamento do Trenton, não é? Vamos voltar ao assunto. Harrison pigarreou. Sim, queríamos discutir alguns detalhes. Estou ouvindo, eu disse, mesmo já sabendo o que eles iriam dizer. Veja bem, papai, Abigail começou cautelosamente. O casamento será muito reservado. Como eu disse, muito formal. A família Voldkraftoft tem certas tradições, e você está preocupado que eu não me encaixe, terminei por ela. Não é isso, ela respondeu rapidamente, embora seus olhos dissessem o contrário. É só que muita gente importante vai estar lá, e queremos que seja perfeito. E você acha que eu vou estragar alguma coisa estando aí? Deixei um pouco de amargura transparecer na minha voz. Não, pai. Mas. Abigail hesitou. Vai ser um ambiente muito tenso, interrompeu Harrison. Muita conversa sobre negócios, discussões nas quais você pode não estar interessado. Só estamos preocupados que você não se sinta confortável. Agradeço sua preocupação, eu disse secamente, mas talvez devêssemos deixar que eu decida por mim mesmo se estou confortável ou não. Claro, papai, Abigail colocou a mão sobre a minha. Só queríamos te avisar. Além disso, Hubert e Victoria Voldkraftoft são muito conservadores. Eles dão muita importância a certos estilos de vida, certos costumes, e você tem medo que eu te envergonhe com minhas visões e hábitos antiquados, terminei por ela novamente. Nós não dissemos isso, objetou Harrison, mas sem muita convicção. Tomei um gole do chá frio e olhei para os dois. Eles eram tão previsíveis em sua condescendência, em sua crença de que conheciam a vida melhor do que eu. Quantas vezes, ao longo dos anos, eles menosprezaram meus conselhos por considerá-los ultrapassados? Quantas vezes fingiram ouvir apenas por educação? Sabe de uma coisa, eu disse, colocando minha xícara na mesa. Deixe o Trenton decidir por si mesmo se quer o avô no casamento.
Se ele me disser pessoalmente que prefere que eu não vá, respeitarei o desejo dele. Trenton certamente quer você lá, disse Abigail rapidamente. Mas ele está tão ocupado se preparando, então não é tão importante para ele, eu disse. De qualquer forma, estou cansada. Se não se importa, eu gostaria de ir para casa. A viagem de volta foi feita em silêncio tenso. Quando chegamos em casa, Abigail saiu comigo. Papai, me desculpe se te machucamos de alguma forma, disse ela quando paramos na porta da frente. Só queremos que tudo corra bem. Entendo, respondi. Mas sabe, Abigail, às vezes sinto como se você não me conhecesse. Você só vê o que quer ver, um velho que está interferindo na sua vida. Isso não é verdade, ela objetou, mas não de forma muito convincente. Deixa pra lá, abri a porta. Diga ao Trenton que estou esperando a ligação ou a visita dele. Se ele não quiser me ver no casamento dele, que tenha coragem de dizer isso na minha cara. Fechei a porta sem esperar pela resposta dela e fui para a sala de estar. Pela janela, observei Abigail parada na varanda por um momento e depois caminhando lentamente em direção ao carro. Algo em seu andar, na curva de seus ombros, me lembrou Dorothy naqueles raros momentos em que brigávamos. Suspirei e afundei na cadeira. O dia que começara tão abruptamente com um convite da minha filha terminara com uma sensação familiar de alienação. Peguei meu celular e disquei o número do Leonard. Como foi a reunião de família? Ele perguntou em vez de me cumprimentar. O de sempre, respondi. Eles não me querem no casamento do neto deles. Eles não disseram isso diretamente, mas esse era o significado. Leonard ficou em silêncio por um momento, então perguntou: o que você vai fazer? Nada ainda, respondi. Estou esperando o Trenton criar coragem para me contar pessoalmente. E se ele não fizer isso, saberei que significo ainda menos para o meu neto do que eu pensava. Tentei manter a voz firme, mas Leonard me conhecia muito bem. Fergus, eles não valem a sua preocupação, disse ele suavemente. Eu sei, respondi. Mas são tudo o que me resta. Nem todos, objetou Leonard. Você tem amigos que te apreciam pelo que você é, e você é muito mais do que eles jamais perceberão. Sorri, embora ele não conseguisse perceber. Obrigada, Len. Te vejo no parque amanhã. Como sempre, ele confirmou. E Fergus, não deixe que eles façam você se sentir menos do que você é. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto da Dorothy. Ela sempre dizia que Abigail um dia perceberia que tipo de pessoa eu realmente era. Mas, a cada ano que passava, essa esperança parecia cada vez mais ilusória, e ainda assim algo estava diferente hoje. Vi a incerteza nos olhos da minha filha quando Marcos e Eleanor falaram comigo como iguais, como alguém cuja opinião eles valorizavam. Talvez pela primeira vez em anos, Abigail começou a pensar que seu pai era mais do que apenas um fardo. Tarde demais, talvez, mas pelo menos era um começo. Já fazia 3 dias que nos encontrávamos no café, e não havia recebido nenhuma ligação ou visita de Trenton. Não fiquei surpresa. O garoto sempre seguia o fluxo, preferindo evitar conversas desagradáveis. Ele era exatamente como a mãe nisso. Era terça-feira de manhã cedo quando o telefone tocou. Eu estava apenas preparando um chá, não as misturas de ervas que Abigail havia trazido, mas um áçan bom e forte que eu havia encomendado em uma lojinha em Minneapolis. Aqui é o Fergusly, respondi, embora já soubesse quem estava ligando. Pai, é a Abigail. Você está ocupado? Estou tomando café da manhã. O que houve? Ela ficou em silêncio por um segundo, depois deixou escapar. Tivemos uma longa conversa com Harrison e a família Woodcraftoft. Enfim, decidimos que seria melhor se você não fosse ao casamento de Trenton. Só isso. Nenhuma explicação do próprio Trenton. Nenhuma conversa cara a cara. Apenas um telefonema de uma filha que não conseguia nem encontrar as palavras certas. Entendo, eu disse calmamente. Você não está chateada? Havia surpresa em sua voz. Eu deveria estar? Bem, pensei, é o casamento do seu único neto. É, e você decidiu que eu não deveria estar lá. Eu ouvi, Abigail. Pai, não é tão simples assim. Vai ter gente muito importante lá, e o formato do evento. Você não precisa se explicar, interrompi.
A decisão é sua, e eu a aceito. Sério? Ela claramente esperava objeções, discussões, insultos, qualquer coisa, menos essa aceitação calma. Sim, Abigail, eu acredito. Certo, ela hesitou. Então, fico feliz que você tenha entendido. Claro que sim. Mais alguma coisa? Não, é isso. Eu te ligo outro dia para saber como você está. Não se preocupe, estou bem. Desliguei e voltei para o meu café da manhã. O chá estava frio, mas não importava. Um plano já começava a se formar na minha cabeça. Depois do café da manhã, peguei o caderno que guardava na gaveta da minha mesa, antigo, com capa de couro e páginas desgastadas. Continha contatos de pessoas com quem trabalhei ao longo das décadas. Muitos dos números provavelmente estavam desatualizados, mas algumas conexões eu mantinha contato regularmente. A primeira ligação que fiz foi para Ralph Baxter. Combinamos de nos encontrar em 1 hora no escritório dele, no Rosemont Business Center. Ralph preferia reuniões presenciais quando se tratava de decisões financeiras importantes, e eu respeitava isso. O escritório de Ralph ficava no 4º andar de um prédio moderno de vidro e concreto. Apesar das aparências modestas, sua empresa de consultoria financeira administrava ativos significativos, incluindo alguns dos meus investimentos. Fergus, Ralph me cumprimentou com um aperto de mão firme. Alto, esbelto, com uma barba grisalha bem aparada, ele parecia mais jovem do que seus 65 anos. Que bom te ver. Chá? Café? Não, obrigada. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dele. Não tenho muito tempo. Então vamos ao que interessa. Ele assentiu e abriu um arquivo no computador. Você disse ao telefone que queria revisar sua estrutura de investimentos. Sim. Preciso de uma prestação de contas completa dos meus ativos, especialmente aqueles relacionados a National Way e seus fornecedores. Ralph ergueu uma sobrancelha. Isso tem algo a ver com a sua filha? Talvez. Ele suspirou. Fergus, eu te conheço há 30 anos. O que está acontecendo? Contei a ele sobre o telefonema de Abigail e a decisão de não me convidar para o casamento do meu neto. Desculpe, disse Ralph quando terminei. Não é justo. Mas você tem certeza de que quer usar a influência financeira em um conflito familiar? Não vou estragar o negócio deles, se é isso que você quer dizer, respondi. Só quero que eles percebam que não sou o tipo de velho indefeso que se pode ignorar. Ralph assentiu e começou a exibir informações sobre meus ativos. Então, o valor total da sua carteira de investimentos até o momento é de $4.600.000. Isso inclui ações, títulos, imóveis e alguns investimentos privados e startups, continuou ele, entrando em detalhes. Por meio da sua holding, a Acrid Investments, você detém 15% da Midwest Natural Ingredientes, a principal fornecedora de matérias-primas para a empresa da sua filha. Eles não sabem disso, já que você sempre insistiu em confidencialidade. Quem mais está no conselho de diretores da Natural Ingredientes? Perguntei. James Howard, Peter Montgomery e Susan Chan, respondeu Ralph enquanto examinava os documentos. Você conhece todos os três? Sim, assenti. Conheço James há muito tempo e já investimos em vários projetos juntos. Tem mais uma coisa, continuou Ralph. Você se lembra daquele shopping na Rua Oak, onde fica a sede da National Way? O fundo imobiliário em que você investiu há 5 anos comprou o controle acionário da administradora daquele shopping há 3 meses. Sorri. Foi uma coincidência inesperadamente feliz. Então, teoricamente, eu poderia influenciar os termos do contrato de locação deles. Teoricamente, sim, respondeu Ralph cautelosamente. Mas, Fergus, eu não recomendaria medidas tão drásticas. Podem ter consequências imprevisíveis. Estou só explorando as opções, tranquilizei-o. O que mais? Ralph continuou listando meus ativos, ações em vários fundos de investimento, participações minoritárias em empresas locais e imóveis em Rosemont e arredores. Graças a investimentos bem-sucedidos em startups de tecnologia nos anos 90 e a uma boa gestão, minha fortuna estava muito além do que se esperaria de um engenheiro aposentado. E o projeto de revitalização do centro? Perguntei. Aquele que o Harrison está fazendo. Verifiquei como você pediu. Ralph abriu outro arquivo.
O terreno com os armazéns é realmente interessante para investidores, mas devido a problemas com o estado histórico dos edifícios, o projeto está paralisado. Harrison está tentando obter uma licença de demolição na prefeitura, mas até agora sem sucesso. Quem na sociedade histórica está encarregado do caso? Margaret Holmes, respondeu Ralph. Ela preside o Comitê de Preservação Histórica de Rosemont. Assenti. Margaret era uma velha amiga da Dorothy. Elas trabalhavam juntas na biblioteca local quando nos mudamos para Rosemont. Ótimo. O que mais você pode me contar sobre a família Woodcraftoft? Ralph puxou outra pasta. Hubert Woodcraftoft, 62, proprietário da Woodcraftoft Health, uma rede de clínicas médicas, fortuna estimada em aproximadamente $40 milhões, casado com Victoria Woodcraftoft, nascida Stanton. 2 filhos, o filho Jeffrey, de 32 anos, trabalha na empresa da família, e a filha Lauria, de 25 anos, concluiu recentemente seu mestrado em administração de empresas na Universidade Northwestern. Algum esqueleto no armário? Perguntei. Nada sério, Ralph balançou a cabeça. Hubert é um membro respeitado da comunidade, faz doações para instituições de caridade e participa de várias iniciativas comunitárias. A única coisa a se notar é que suas clínicas foram acusadas de cobrar valores excessivos por serviços diversas vezes, mas isso nunca foi levado a julgamento, e também suas relações com outros empresários da região. Pelo que eu sei, ele tem boas conexões nos círculos médicos. Ele faz parte do conselho de diretores da Associação Médica do Centro-Oeste e é palestrante frequente em várias conferências. Fiquei pensando. O nome Hubert Woodcraftoft me parecia familiar mesmo antes de Trenton começar a namorar Lauria. Talvez nossos caminhos tivessem se cruzado no passado. Obrigada, Ralph. Levantei-me. Essa é uma informação muito útil. Fergus, ele também se levantou. Eu entendo seus sentimentos, mas, por favor, não faça nada precipitado. Conflitos familiares são resolvidos melhor conversando, não com pressão financeira. Às vezes, conversar não funciona, respondi, principalmente quando um dos lados se recusa a ouvir. Saí do escritório de Ralph com uma compreensão clara da minha situação financeira e da minha possível alavancagem. O próximo passo foi entrar em contato com James Howard, da Midwest Natural Ingredientes. Combinamos de nos encontrar no restaurante Forest Corner, nos arredores da cidade, um lugar tranquilo onde poderíamos conversar sem o risco de sermos ouvidos. James já estava me esperando em uma mesa no canto mais distante. Fergus, ele se aproximou para apertar minha mão. 15 anos mais novo que eu, mas com alguns fios grisalhos visíveis, James mantinha a energia e a mente afiada que o ajudaram a construir um negócio de sucesso. Que bom ver você! Quando você ligou, fiquei surpreso. Você raramente se interessa ativamente pelos assuntos da empresa. As circunstâncias mudaram, eu disse, sentando-me. Preciso de algumas informações sobre a National Way. James ergueu uma sobrancelha. A empresa da sua filha? Nós fornecemos matéria-prima para eles há vários anos, um dos nossos maiores clientes na região. Como é seu relacionamento com eles? No geral, bom, ele deu de ombros. Eles são exigentes com a qualidade, o que é compreensível, dado o posicionamento deles no mercado de cosméticos orgânicos. Às vezes, há atrasos nos pagamentos, mas nada grave. Quem normalmente negocia com você, Abigail ou Harrison? Normalmente Harrison, respondeu James. Ele é responsável pelas compras e logística. Abigail está mais envolvida com marketing e desenvolvimento de produtos. Assenti. E que tipo de impressão Harrison causa? James fez uma pausa, procurando as palavras. Ele é ambicioso, sempre tentando arrancar os descontos máximos, às vezes usando argumentos antiéticos. Por exemplo, ele ameaça comprar na concorrência, mesmo sabendo perfeitamente que ninguém mais oferecerá tanta qualidade pelos nossos preços. Interessante. Tomei um gole d'água do meu copo. James, quero mudar meu status na empresa, não ser mais um investidor discreto. Ele se endireitou. Você quer se juntar ao conselho de administração? Não exatamente. Quero que você renegocie os termos de cooperação com a National Way. Nada drástico, apenas um pequeno aumento de preço, condições de pagamento mais rígidas. Posso perguntar por quê? Perguntou James, cauteloso. É assunto da sua filha.
Digamos que preciso de uma pequena lição sobre como o mundo real funciona, respondi. Harrison e Abigail estão acostumados demais com as coisas indo bem. James assentiu, sem fazer mais perguntas. Ao longo dos anos, ele aprenderá a respeitar minhas decisões, mesmo que nem sempre entendesse minhas motivações. Vou convocar o conselho de administração na semana que vem, disse ele. Discutiremos uma nova política de preços para clientes-chave. Obrigado, James. E mais um pedido. Ninguém deve saber do meu papel nisso. É claro, Fergus, a confidencialidade sempre foi a base do nosso relacionamento. Terminamos o almoço discutindo outros assuntos de negócios e notícias locais. James falou sobre seu novo projeto, a produção ecologicamente correta de ingredientes para a indústria alimentícia. E dei algumas dicas para otimizar o consumo de energia. Velhos hábitos de engenheiro são difíceis de mudar. Depois de conhecer James, decidi fazer uma visita a Margaret Holmes. Sua pequena casa na rua El parecia exatamente como era há 20 anos, quando Dorothy e eu íamos lá com frequência para os chás de domingo. Margaret, uma mulher magra com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, abriu a porta e apertou suas mãos. Fergus-lhe, que surpresa! Entre. Entre. Acabei de colocar a chaleira no fogo. Entrei em uma sala de estar repleta de livros, móveis antigos e fotografias emolduradas. Uma delas era de Dorothy, ela e Margaret, em frente à biblioteca da cidade, ambas jovens e sorridentes. Meu coração disparou com a lembrança. Como vai, Fergus? Perguntou Margaret, servindo chá em xícaras de porcelana. Não te vi muito nos últimos anos. Estou aguentando firme, respondi. E você continua tão ativo na vida social quanto ouvi dizer. Ela sorriu. Ah, você está falando do meu trabalho na Sociedade Histórica? Sim, leva muito tempo, mas alguém precisa manter viva a memória do passado da cidade. Ouvi dizer que você tem um assunto polêmico agora. Os armazéns perto da estação ferroviária. Ah, sim, ela se animou. Esses lindos prédios do século XIX, eles querem demolir e construir outro shopping center sem rosto. Estamos lutando muito, mas as construtoras têm grandes contatos. Harrison Noble, assenti, meu genro. Margaret ficou sem graça. Ah, Fergus, me desculpe. Eu não queria. Eu não sabia que você tinha alguma coisa a ver com esse projeto. Não estou, tranquilizei-a, na verdade, acho que você está fazendo a coisa certa ao proteger esses prédios. Eles têm valor histórico. São mesmo? Ela se animou. Estou tão feliz que você esteja nos apoiando. Dorothy sempre disse que você tinha um senso de história, apesar da sua predileção por novas tecnologias. Sorri. Dorothy me conhecia bem. Margaret, eu estava pensando, existe alguma maneira de não apenas preservar esses prédios, mas também de dar-lhes uma nova vida? Talvez algum tipo de compromisso entre a preservação histórica e o uso moderno. Ela pensou. Propomos o conceito de reutilização adaptativa, mantendo as fachadas e os elementos arquitetônicos básicos, mas modernizando o espaço interno. É uma prática comum em bairros históricos de grandes cidades. Mas o Sr. Noble rejeitou a ideia por considerá-la pouco rentável. E se houvesse um investidor disposto a financiar tal projeto? Perguntei. Alguém que valorizasse o patrimônio histórico e estivesse disposto a investir em sua preservação. Os olhos de Margaret brilharam. Seria perfeito. Poderíamos até organizar uma campanha pública em apoio a esse investidor. Fergus, você conhece alguém que possa se interessar? Talvez, respondi evasivamente. Vou investigar e te aviso. Conversamos por mais 1 hora, relembrando os velhos tempos e discutindo as mudanças em Rosemont. Margaret me mostrou fotos de arquivo dos armazéns que eles estavam tentando proteger e me contou sobre sua importância histórica. Ouvi com atenção, percebendo que essas informações poderiam ser úteis. Ao sair, prometi passar por lá novamente em breve e talvez trazer boas notícias sobre um possível investidor para o projeto de reforma. De volta a casa, sentei-me diante do computador, uma das poucas tecnologias modernas que eu dominava com bastante facilidade. Precisava encontrar informações sobre Hubert Woodcraft que pudessem confirmar minhas vagas lembranças de nosso possível encontro no passado.
Depois de uma hora de busca, encontrei o que procurava, um artigo antigo publicado em 1987 na revista especializada Midwest Power *. Nele, mencionava-se um jovem profissional chamado Hubert Wohlcraft, que trabalhava para a Green Energy, uma das clientes da Midwest Energy. Lembrei-me de que tínhamos nos conhecido em uma reunião para otimizar o fornecimento de energia para uma nova clínica que ele planejava abrir depois de deixar o setor de energia. Eu o ajudei na época, sugerindo algumas soluções inovadoras que reduziram significativamente seus custos de energia. A Wohlcraft ficou impressionada e até enviou uma carta de agradecimento aos meus superiores. Mas isso foi há mais de 30 anos, e eu duvidava que ele se lembrasse de mim. Mesmo assim, era uma pista. Disquei o número do Leonard. Len, preciso da sua ajuda, disse eu quando ele atendeu. Você pode marcar uma reunião com Hubert Wohlcraft, o pai da noiva do Trenton? Leonard ficou surpreso. Por quê? Expliquei minha ideia e o que aprendi durante o dia. Interessante, disse Leonard quando terminei. Mais arriscado. Tem certeza de que quer ir por aqui? Sim, respondi com firmeza. Abigail e Harrison decidiram que eu não era digna de comparecer ao casamento do meu neto. Já era hora de eles perceberem que suas decisões poderiam ter consequências. Tudo bem, suspirou Leonard. Vou tentar marcar uma reunião. Tenho contatos no meio médico, alguém que deve saber como entrar em contato com Wohlcraft. Obrigado, Len. Mais uma coisa. Veja se temos alguma influência com a administradora do shopping onde fica o escritório da National Way. O Ralph disse que o fundo de investimento em que investi assumiu o controle acionário. Fergus, você está brincando com fogo, alertou Leonard. Isso pode prejudicar seriamente os negócios da sua filha. Não vou arruiná-los, assegurei-lhe. Só quero que sintam que o mundo nem sempre é gentil com aqueles que não respeitam os outros. Depois da minha conversa com Leonard, fiquei sentado na minha cadeira por um longo tempo, olhando para a foto de Dorothy. O que ela diria sobre meus planos? Aprovaria ou desaprovaria? Dorothy sempre fora mais gentil do que eu, sempre buscando soluções pacíficas para conflitos. Mas às vezes, como ela mesma reconheceu, gentileza e paciência não funcionam. Às vezes, você precisa mostrar sua força para ser respeitado. E agora era a hora. Abigail e Harrison passaram tempo demais pensando em mim como um velho indefeso vivendo no passado. Era hora de mostrar a eles que aquele velho ainda tinha dentes. Peguei o telefone e disquei outro número da minha agenda. Peter Montgomery, membro do conselho da Midwest Natural Ingredientes e antigo amigo do clube de golfe, atendeu após o terceiro sinal. Peter, aqui é o Fergusly. Faz tempo. Que tal uma partida de golfe neste sábado? Tenho uma proposta de negócio interessante que acho que pode te interessar. A roda começou a girar. No decorrer de um dia, coloquei em prática vários processos que colocariam meu plano em ação. Não era vingança em sua forma mais pura, mas sim uma lição para Abigail e Harrison. Uma lição de que laços familiares eram mais importantes do que ambições empresariais e que respeito deveria ser conquistado, não exigido. E se essa lição exigisse o uso de meus recursos e conexões ocultos, que assim fosse. Afinal, trabalhei a vida toda, não apenas por dinheiro, mas pela segurança e bem-estar da minha família. Mesmo que essa família nem sempre tenha me valorizado como eu merecia. Os dias seguintes se transformaram em um caleidoscópio de reuniões, telefonemas e planejamento estratégico para mim. Quase não dormi, acordando de madrugada e ficando acordado até tarde, trabalhando em papelada e no computador. Estranhamente, essa atividade me deu uma energia que eu não sentia há muito tempo. Era como se os anos tivessem passado e eu tivesse voltado a ser aquele gerente de projetos cheio de energia que resolvia problemas complexos e coordenava equipes. Leonard brincou que eu parecia uns 20 anos mais jovem. Vejo que vocês estão com aquela pequena vingança, federais. Seus olhos estão tão brilhantes quanto os de um jovem. Não é uma vingança, objetei, embora soubesse, no fundo, que havia um elemento de ofensa pessoal em minhas ações. É uma lição. Chame do que quiser, Leonard deu de ombros. Contanto que não se arrependa. Arrependimento, talvez. Mas eu estava tão absorto no processo que não pensei nas consequências. O primeiro resultado das minhas ações não tardou a chegar. 3 dias depois da minha conversa com James Howard, recebi uma ligação da Abigail.
Eu estava a caminho de uma reunião com Peter Montgomery e fiquei surpreso ao ver o nome dela na tela do telefone. Pai, sua voz soou tensa. Você tem um minuto para conversar? Claro, respondi, olhando para o relógio, mas seja rápido. Vou embora logo. Para onde? Ela parecia genuinamente surpresa, como se a ideia de que eu pudesse ter algo para fazer lhe parecesse estranha. Para uma reunião, respondi secamente. O que houve? Ela hesitou por um segundo e então deixou escapar: estamos com problemas com a Natural Ingredientes. De repente, eles aumentaram os preços em 20% e restringiram as condições de pagamento. Harrison tentou negociar com eles, mas eles estão inflexíveis. Muito desagradável, eu disse em tom neutro. Mas por que você está me ligando? O que posso fazer por você? Eu pensei, ela hesitou. Você trabalha neste setor há anos. Talvez ainda tenha alguns contatos. Alguém que possa nos ajudar a encontrar outro fornecedor ou influenciar a Natural Ingredientes. É isso. Quando a pressão aumentou, o velho me veio à mente. Abigail, isso foi há muito tempo, respondi. A maioria dos meus contatos está aposentada, ou, fiz uma pausa, não estão mais conosco. Entendo. A decepção em sua voz era quase palpável. É realmente uma pena. Já temos despesas demais com o casamento de Trenton, e ainda tem esse golpe nos negócios. A vida é cheia de surpresas, eu disse filosoficamente. Às vezes, você precisa se adaptar a novas circunstâncias. Você tem razão, ela suspirou. Bem, não vou te segurar. Boa sorte com a sua reunião. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de satisfação e um leve sentimento de culpa. O plano estava funcionando, mas ver a ansiedade da minha filha sempre me doeu, mesmo agora que eu mesma era a causa dessa ansiedade. A reunião com Peter Montgomery correu bem. Jogamos 9 buracos de golfe, durante os quais gentilmente direcionei a conversa para o assunto dos ingredientes naturais e sua nova política de preços. James disse que a ideia foi sua, comentou Peter, mirando no arremesso. Ficamos todos surpresos. Você normalmente não se envolve em gestão operacional. Estava na hora de me envolver um pouco mais na empresa, respondi. Principalmente porque fui um dos primeiros investidores. E isso não tem nada a ver com o fato de a National Way ser o negócio da sua filha, Peter sorriu levemente, dando uma cutucada. Tudo está conectado, respondi evasivamente. A propósito, ouvi dizer que Richard Owens está buscando revisão por pares para o projeto de reforma do armazém perto da estação ferroviária. Peter se virou para mim bruscamente. Sério? Estou tentando fechar o contrato para este projeto há muito tempo. Minha empresa de consultoria é especializada nesse tipo de reforma. Eu sei, assenti. Foi por isso que mencionei. Talvez eu possa falar bem de você. Richard e eu somos velhos amigos. Isso seria ótimo, Fergus, os olhos de Peter brilharam. Há algo que eu possa fazer por você em troca? Nada demais, acenei com a mão, displicente. Apenas apoie a nova política de preços da Natural Ingredientes. E talvez dê uma olhada mais de perto nas demonstrações financeiras da National Way. Tenho algumas preocupações quanto à solvência deles. Considere feito, Peter assentiu compreensivamente. Assim, uma a uma, comecei a mover as peças no meu tabuleiro invisível. O próximo passo era encontrar Hubert Woodcraft. Leonard estava no comando, combinando um encontro no Rolling Hills Golf Club, do qual Hubert era membro regular. Cheguei cedo de propósito e me acomodei em uma poltrona confortável na sala de estar com vista para o campo de golfe impecavelmente cuidado. Hubert chegou exatamente na hora marcada, uma característica que sempre apreciei em parceiros de negócios. Sr. Cranley, estendeu a mão. Hubert Woodcraft. Prazer em conhecê-lo. Ele não me reconheceu, o que não foi surpresa. Nosso único encontro havia ocorrido há mais de 3 décadas, e eu era apenas um dos muitos especialistas que ele consultou. Igualmente, Sr. Woodcraft, respondi, apertando sua mão. Obrigada por dedicar seu tempo. Hubert sentou-se à minha frente. Era um homem alto e esbelto, com cabelos grisalhos impecavelmente aparados e o olhar confiante de um homem acostumado à autoridade. Confesso que estou intrigado, disse ele.
Leonard Prozer disse que você tinha algo a ver comigo, mas não especificou o que era. Trata-se da sua filha, Laurian, comecei. Mais especificamente, do casamento dela com meu neto, Trenton Noble. Hubert arqueou as sobrancelhas. Você é avô do Trenton. Eu não esperava que fosse. Ele nunca mencionou você. Não temos sido muito próximos nos últimos anos, admiti, e foi isso que me trouxe até você. Contei a ele sobre não ter sido convidado para o casamento, tentando não parecer ressentido ou patético, apenas relatando os fatos. Mas antes de prosseguirmos, Sr. Woodcraft, deixe-me perguntar uma coisa. O senhor se lembra da Midwest Energy do projeto de energia da sua primeira clínica em 1987? Hubert franziu a testa, tentando se lembrar. Claro, eu me lembro da Midwest Energy. Eles nos aconselharam, arregalou os olhos. Espere um minuto. Você foi o engenheiro que criou o sistema inovador de economia de energia. Cranley. Sim, agora eu me lembro. Você me economizou uma fortuna em eletricidade. Sorri. Que bom que você se lembrou. Foi um desafio interessante. Inacreditável, Hubert balançou a cabeça. Que mundo pequeno. E você diz que não foi convidado para o casamento do seu neto? É isso mesmo, confirmei. Minha filha e meu genro acharam que eu seria inapropriado para tal evento. Hubert franziu a testa. Que estranho. Já encontrei Abigail e Harrison várias vezes, e eles parecem pessoas razoáveis. Ah, eles são razoáveis, concordei. É que eles acham que sou antiquado e incapaz de me encaixar no mundo moderno de negócios e socialização deles. Rude e desrespeitoso, Hubert balançou a cabeça. Na minha família, valorizamos a geração mais velha e sua experiência. Fico feliz em ouvir isso, concordei. É por isso que gostaria de convidá-la para conhecer Laurian. Laurian? Ele ficou surpreso. Por quê? Quero conhecer a futura esposa do meu neto, expliquei, para conhecê-la melhor. Talvez, por meio dela, eu possa consertar meu relacionamento com Trenton, que tem sido tenso nos últimos anos. Tensionada, pensou Hubert por um instante. É um pedido razoável. Laurian é uma garota inteligente e de caráter forte. Se alguém pode ajudar numa situação como essa, é ela. Eu ficaria muito grato, eu disse. Tudo bem, vou marcar um encontro com o senhor, decidiu Hubert. Mas, Sr. Cranley, preciso lhe perguntar, o senhor não tem outro motivo para este encontro? Nenhum plano que possa constranger minha filha? Olhei-o diretamente nos olhos. Sr. Woodcraft, sou engenheiro, não um conspirador. Só quero conhecer a garota que se tornará parte da minha família, mesmo que minha própria família prefira me manter à distância. Essa era a verdade, embora não toda a verdade. Eu queria conhecer Laurian, mas também esperava que ela pudesse ser a chave para o meu plano. Hubert pareceu satisfeito com a minha resposta. Ótimo. Vou falar com Laurian e te aviso sobre um possível encontro. Passamos mais ou menos uma hora discutindo as mudanças no setor energético nas últimas décadas, os avanços na área médica e alguns conhecidos em comum. Hubert se mostrou um conversador interessante, com uma visão ampla e uma mente perspicaz. Comecei a entender por que sua filha se sentia atraída pelo meu neto. Não se pode crescer com pessoas superficiais em uma família assim. Ao sair do clube de golfe, senti uma sensação de satisfação. Mais uma etapa do meu plano havia sido cumprida, e com ainda mais sucesso do que eu esperava. Hubert não só concordou em ajudar a marcar um encontro com Laurian, como também parecia ter gostado de mim. Isso poderia ser um trunfo valioso no futuro. Quando voltei para casa, encontrei 3 chamadas perdidas da Abigail e uma do Harrison. Parecia que a situação com a Natural Ingredientes estava ficando cada vez mais tensa. Decidi não retornar a ligação e imediatamente deixar que eles se preocupassem um pouco mais. Em vez disso, liguei para Ralph Baxter para me atualizar sobre o shopping onde ficava o escritório da National Way. Tenho boas notícias, Fergus, disse Ralph após nos cumprimentarmos. Falei com o gerente da empresa. Como nossa fundação agora controla a maioria das ações, podemos influenciar a política de aluguel. O contrato com a National Way expira em 3 meses, e agora seria um bom momento para começar a negociar uma extensão. Ótimo, eu disse.
Mas não tenha pressa. Deixe que eles tomem a iniciativa primeiro. Eu entendo, Ralph parecia cauteloso. Mas, Fergus, ainda acho que é um caminho arriscado. Se descobrirem o seu papel, não vão, assegurei-lhe. Pelo menos não até eu decidir contar eu mesma. Depois de falar com Ralph, verifiquei meu e-mail. Outra tecnologia moderna que eu dominava, apesar dos estereótipos de Abigail e Harrison sobre meu atraso tecnológico. Entre os e-mails, havia um de Margaret Holmes, informando que a Sociedade Histórica estava disposta a considerar propostas alternativas para a reforma dos armazéns e ficaria feliz em se reunir com um potencial investidor interessado em preservar a aparência histórica dos edifícios. Respondi que tal investidor de fato existia e estava trabalhando em uma proposta específica que em breve seria apresentada à sociedade. Eu não estava mentindo. Eu de fato planejava me tornar esse investidor, embora ainda não tivesse revelado minha identidade. À noite, quando eu estava prestes a ir para a cama, o telefone tocou. Era Hubert Woodcraft. Sr. Cranley, falei com Laurian sobre o seu pedido, disse ele sem rodeios. Ela concordou em encontrá-lo para almoçar amanhã no restaurante Garden Terrace ao meio-dia. Combina? Com certeza, respondi. Muito obrigado pela ajuda, Sr. Woodcraft. Me chame de Hubert, disse ele. Afinal, nossos filhos, pode-se dizer, unem nossas famílias. Então você pode me chamar de Fergus, sugeri. Tudo bem, Fergus, ele fez uma pausa. Espero que sua conversa com Laurian seja produtiva. Ela está muito preocupada com toda essa situação. Ela sabe que não fui convidado para o casamento? Perguntei-me. Sim, e ela não está nada feliz com isso, disse Hubert. Mas é melhor você conversar com ela pessoalmente. Depois de conversar com Hubert, não consegui dormir por um longo tempo, pensando no meu próximo encontro com Laurian. O que eu diria a ela? Como explicaria a situação sem fazer Abigail e Harrison parecerem muito negativos? Afinal, apesar de todos os seus defeitos, eles eram os pais do futuro marido dela. Amanhã trouxe outra ligação da Abigail. Desta vez, decidi atender. Pai, precisamos muito da sua ajuda, ela começou sem rodeios. A situação está ficando crítica. A Natural Ingredientes não só aumentou os preços, como também está exigindo pagamento adiantado para as próximas entregas. Muito desagradável, respondi, neutro. Mas ainda não vejo como posso ajudar. Harrison acha que alguém está tentando prejudicar nossos negócios de propósito, continuou Abigail. Primeiro, os aumentos de preços e agora os problemas com o aluguel do escritório. A administradora do shopping anunciou repentinamente que haverá um aumento significativo no aluguel quando o contrato for renovado. Talvez seja só uma coincidência, sugeri. A situação econômica está mudando e os preços estão subindo. Tão dramaticamente, de repente? Havia desespero em sua voz. Pai, você está no ramo há anos. O que faria se fosse nós? Fiquei pensando. Uma parte de mim queria continuar jogando, mas a outra parte, a parte paterna, não suportava ver minha filha sofrer, mesmo que eu fosse a causa. Eu começaria a procurar fornecedores alternativos, finalmente disse, e, ao mesmo tempo, consideraria me mudar para outro local se o contrato de locação se tornasse inaceitável. Já estamos tentando, suspirou Abigail. Mas a qualidade dos ingredientes de outros fornecedores é inferior, e mudar o escritório custaria muito caro, sem falar na perda de clientes acostumados com o nosso local. Então talvez você devesse repensar seu modelo de negócios, sugeri. Cortar custos em outras áreas. Aumentar os preços dos produtos para compensar o aumento dos custos. Não podemos aumentar os preços agora, objetou Abigail. Nossas vendas já caíram por causa da recessão, e não há espaço para cortar custos. Já estamos operando no mínimo necessário. Então não sei mais o que sugerir, respondi, honestamente. Negócios são sempre um risco, Abigail. Às vezes, é preciso tomar decisões difíceis. Obrigada pelo conselho, pai, percebi a decepção em sua voz. Eu só esperava que você tivesse alguns contatos ou ideias para nos ajudar a sair dessa situação. Depois de conversar com Abigail, senti uma pontada na consciência. Será que eu tinha sido muito dura? Será que tinha ido longe demais na minha vontade de dar uma lição?
Mas então me lembrei do tom frio e profissional que ela usará para me informar que eu não tinha sido convidada para o casamento do meu neto. E minha determinação voltou. Arrumei minhas coisas e fui encontrar Lauria no restaurante Garden Terrace. Era um lugar elegante, com uma varanda aberta imersa em verde e flores. Cheguei um pouco antes do horário combinado e escolhi uma mesa em um canto tranquilo com vista para o jardim bem cuidado. Exatamente ao meio-dia, Laurinha apareceu. Reconheci-a imediatamente, os mesmos olhos vivos que notei quando nos encontramos brevemente na loja de bebidas. Ela estava vestida de forma simples, mas com bom gosto, calças leves, uma blusa em tom pastel e o mínimo de joias. Nada do luxo ostentoso que se poderia esperar da filha de um homem rico. Sr. Cranley, ela se aproximou da mesa, estendendo a mão. Laurian Voldkraftoft. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, levantei-me e apertei a mão dela. Obrigada por concordar com esta reunião. Sentamos, e depois de fazermos nossos pedidos, Laurian foi direto ao ponto. Meu pai disse que você não foi convidado para o casamento. É verdade? Sim, confirmei. Abigail me ligou há uma semana e me informou da decisão. Trenton sabia? Ela perguntou, olhando para mim atentamente. Não tenho certeza, admiti. Não conversamos desde então, mas acho que ele sabe, e acho que concorda com a decisão dos pais. Laurian balançou a cabeça. Acho que não. Quando mencionei você depois que nos conhecemos na loja de bebidas, ele pareceu surpreso por eu te conhecer, mas não pareceu se importar com sua presença no casamento. Essa era uma informação nova. Talvez Trenton não fosse tão unânime com os pais quanto eu imaginava. De qualquer forma, continuou Laurian, acho que essa decisão está errada. Um casamento é um evento familiar, e todos os parentes próximos devem ser convidados. Talvez Abigail e Harrison achem que eu não me encaixaria no formato do evento, eu disse. Eles sempre me acharam ultrapassada. Laurian bufou. Isso é ridículo. Só passei 5 minutos com você naquela loja e já percebi que você era mais interessante e profundo do que parecia, e quando meu pai me contou isso, você o ajudou no início da carreira dele. Ele se lembra disso? Perguntei-me. Claro, Laurian sorriu. Papai nunca esquece aqueles que o ajudaram. Ele diz que seus conselhos sobre conservação de energia foram fundamentais para o sucesso de sua primeira clínica. Continuamos nossa conversa, passando suavemente do assunto casamento para discutir nossos interesses, perspectivas de vida, livros e filmes. Laurian provou ser uma conversadora inteligente e culta, com convicções claras e um senso de humor inesperado. Quanto mais conversávamos, mais eu entendia por que Trenton a havia escolhido. Sabe, disse ela enquanto terminávamos a sobremesa, acho que posso ajudar a resolver essa situação. Vou falar com o Trenton e tentar convencê-lo de que sua presença no casamento é importante. Eu agradeceria, disse eu, sinceramente. Mas não quero causar problemas entre você e seus futuros sogros. Não se preocupe com isso, disse Laurian, confiante. Eu sei como tomar uma posição, e Trenton respeita isso. Aliás, ela se aproximou, ouvi dizer que a National Way está com problemas com fornecedores e aluguel de escritório. Abigail e Harrison estão muito preocupados. Sim, Abigail me ligou hoje de manhã, confirmei. É uma situação complicada. Você conhece alguém que possa ajudá-los? Perguntou Laurian com genuína preocupação. Talvez você tenha algum contato na comunidade empresarial. Olhei para o seu rosto aberto e amigável e, de repente, senti que não conseguiria continuar meu jogo. Aquela garota queria mesmo ajudar e não merecia ser um peão no meu plano. Laurian, eu disse, sério, tem uma coisa que você precisa saber sobre a situação com a National Way. Contei a ela sobre meus investimentos e como eu havia secretamente influenciado os negócios de Abigail e Harrison todos esses anos, sobre como, depois de se recusar a me convidar para o casamento deles, decidi mostrar a eles que eu não era o velho indefeso que eles pensavam que eu era, sobre minha influência com os vendedores e a empresa de administração do shopping, sobre minha conversa com o pai dela e o fato de que eu esperava usá-la para finalmente dar uma lição em Abigail e Harrison. Laurian ouviu atentamente, sem interromper. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos se arregalaram gradualmente de surpresa. Isso é impressionante, disse ela quando terminei, e um pouco assustador, para ser sincera. Eu entendo, assenti, e não me orgulho de algumas das minhas ações. Mais anos de negligência e condescendência se acumulam, Laurian.
Eu entendo, ela girou a xícara de café, pensativa. Mas você não acha que existe uma maneira mais direta de resolver o problema? Como reunir todos em volta de uma mesa e simplesmente dizer a verdade? Eu sorri. Você acha que eles vão acreditar, ou vão achar que são divagações de um velho tentando parecer mais importante do que é? Eles vão acreditar se você tiver provas, disse Laurian com firmeza. E se você falar com eles na frente de testemunhas em cuja palavra eles não possam desconfiar? Como assim? Perguntei, embora já soubesse aonde ela queria chegar. Como meu pai, ela sorriu, e talvez alguns de seus colegas de trabalho, pessoas que Abigail e Harrison respeitam e cujas opiniões eles não podem ignorar. A ideia era boa, ainda melhor do que meu plano original de pressão gradual, que poderia ter consequências imprevisíveis. Talvez você tenha razão, concordei. Mas como você organiza uma reunião dessas? Abigail e Harrison não viriam se eu os convidasse. Deixe isso comigo, disse Laurian com um aceno confiante. Vou dizer que quero discutir alguns detalhes do casamento com meu pai. Eles não vão poder recusar. E Trenton? Perguntei, ele deveria estar lá? Ele tem que ser, disse Laurian com firmeza. Ele precisa saber a verdade sobre o avô dele e como você foi tratado pelos pais dele. Combinamos os detalhes. A reunião aconteceria 3 dias depois, na sala de conferências do Riverside Business Center, de um velho amigo meu, Robert Montgomery. Laurian se encarregou de providenciar a presença de sua família, Trenton, Abigail e Harrison, enquanto eu prepararia todos os documentos necessários e convidaria algumas testemunhas importantes. Enquanto nos despedíamos, Laurian de repente me abraçou. Sabe, Sr. Cranley, que bom que nos conhecemos. Trenton vai ter um avô maravilhoso. E vou ganhar uma neta maravilhosa, respondi, subitamente comovido. Os 3 dias seguintes foram dedicados a uma preparação intensa. Reuni todos os documentos que comprovavam meu investimento e minha situação financeira, organizei a presença de James Howard e Ralph Baxter na reunião e preparei uma apresentação detalhada sobre como influenciei os negócios da National Way ao longo dos anos. Leonard, reconhecendo meu plano, balançou a cabeça. Tem certeza de que quer ir com tudo, federais? Isso pode arruinar seu relacionamento com sua filha para sempre. Que relacionamento, Len? Sorri amargamente. Há muito tempo eles se resumem a telefonemas educados nos feriados e visitas ocasionais quando precisam de alguma coisa. Não pode piorar, nem melhorar, disse ele, pensativo. Às vezes, a verdade, por mais amarga que seja, acalma a situação. É isso que descobriremos, assenti. No dia da reunião, cheguei ao Riverside 1 hora antes do horário marcado. Robert me acompanhou pessoalmente até a sala de conferências, onde as cadeiras já estavam arrumadas e um projetor pronto para a apresentação. Nervoso, ele perguntou, dando-me um tapinha no ombro. Um pouco, admiti. Família, afinal. Eles começaram, Robert me lembrou. Além disso, você não vai arruiná-los, vai? Você só está mostrando a eles que não pode ser tratado como um nada. Assenti, grato pelo incentivo. Gradualmente, o restante da reunião começou a chegar. James Howard e Ralph Baxter foram os primeiros a chegar, seguidos por Hubert Woodcraftoft e sua esposa Victoria, uma mulher elegante com um olhar penetrante. Laurian e Trenton apareceram juntos, e notei que meu neto parecia um tanto confuso. Abigail e Harrison foram os últimos a chegar. Seus rostos mudaram de surpresa para perplexidade quando me viram à cabeceira da mesa. Pai, o que você está fazendo aqui? Abigail perguntou. Eu organizei esta reunião, respondi calmamente. Ou melhor, Laurian e eu organizamos. O que está acontecendo? Harrison franziu a testa, desviando o olhar de mim para Hubert Woodcraftoft. Achei que íamos discutir os detalhes do casamento, disse ele. E vamos, interrompeu Laurian. Mas primeiro, há assuntos mais importantes que precisam ser esclarecidos. Por favor, sentem-se, apontei para os assentos vazios. Temos uma longa conversa. Quando todos estavam sentados, levantei-me e olhei ao redor. Minha filha e meu genro pareciam cautelosos. Trenton parecia confuso. A família Woodcraftoft parecia interessada, e James e Ralph pareciam um pouco desconfortáveis, percebendo que algum tipo de confronto familiar estava prestes a acontecer. Reuni vocês aqui para esclarecer alguns mal-entendidos, comecei, e revelar uma verdade que venho escondendo há muito tempo.
Liguei o projetor e o primeiro slide do logotipo da Midwest Natural Ingredientes apareceu na tela. Abigail, Harrison, vocês tiveram um problema com um fornecedor recentemente, certo? Aumentos repentinos de preços, condições de pagamento mais rígidas. Elas trocaram olhares surpresos. Sim, mas o que isso tem a ver com você? Perguntou Abigail. Acenei para James Howard, e ele se levantou. Sou James Howard, CEO da Midwest Natural Ingredientes. Sr. Noble, nos reunimos com o senhor várias vezes para discutir suprimentos. O que o senhor não sabia é que um dos nossos maiores acionistas é o Sr. Cranley. Ele detém 15% da empresa por meio de uma holding chamada Oakridge Investments. O quê? Harrison parecia ter levado uma pancada na cabeça. Isso é impossível. É possível. Passei para o próximo slide, que mostrava documentos que comprovavam meu envolvimento na empresa. Investi na Natural Ingredientes há 20 anos, quando eles estavam apenas começando. Foi um dos meus muitos investimentos. Muitos? Abigail perguntou, com a voz trêmula. Sim, concordei e passei para o próximo slide, que apresentava uma visão geral do meu portfólio de investimentos. Durante meus anos na Midwest Energy, não só ganhei um salário, como também aconselhei empresas jovens, muitas vezes recebendo uma participação acionária nelas como pagamento. Alguns desses investimentos se mostraram muito bem-sucedidos. Continuei, revelando metodicamente detalhes da minha posição financeira e influência. Contei como eu apoiava os negócios de Abigail e Harrison por meio de terceiros, indicando clientes para eles e garantindo termos favoráveis de fornecedores, e sobre como um fundo de investimento no qual eu tinha uma participação significativa havia adquirido o controle acionário da empresa de administração do prédio de escritórios deles. Enquanto eu falava, os rostos de Abigail e Harrison mudaram. A descrença foi substituída por choque, depois confusão e, finalmente, compreensão. Todos esses anos, Abigail sussurrou. Todos esses anos, você poderia ter nos ajudado. E não disse nada. Eu estava ajudando, retruquei. Eu só fiz isso discretamente, sem chamar atenção, porque sabia que, se eu contasse, você não acreditaria ou se sentiria obrigado, e eu queria que você seguisse seu próprio caminho, que se orgulhasse de suas realizações. Mas por que agora? Perguntou Harrison, com o rosto corado por uma mistura de emoções. Por que você está usando sua influência contra nós de repente? Por que você passou dos limites? Respondi, e pela primeira vez, havia amargura na minha voz. Você decidiu que eu não era digna de comparecer ao casamento do meu neto. Você me tratou por anos como um velho indefeso cujos conselhos estão ultrapassados, cuja presença na sua vida é uma tarefa, não uma alegria. E eu decidi mostrar que sou muito mais do que você imaginava. Houve um silêncio pesado na sala. Trenton pareceu chocado, desviando o olhar de mim para os pais. É verdade? Perguntou finalmente. Você não convidou o vovô para o meu casamento? Achamos que seria o melhor. Abigail começou a se defender. Você sabe o quanto as pessoas serão importantes lá, e tínhamos medo que o papai... Eu o quê? Interrompi. Será que eu te envergonharia com meus modos antiquados? Dizeria a coisa errada, ou só com a minha presença te lembraria que você vem de uma família comum e não daqueles círculos nos quais você tanto anseia entrar? Eu não sabia de nada, disse Trenton, olhando para os pais com decepção. Como vocês puderam tomar essa decisão sem mim? Este é o meu casamento. Tínhamos boas intenções, murmurou Harrison. Mas até ele pareceu perceber o quão ridículo aquilo soava. Sr. Cranley, interveio Hubert Woodcraft. Devo dizer que estou impressionado. Não apenas com a sua situação financeira, mas com a maneira como o senhor silenciosamente sustentou sua família todos esses anos, sem pedir reconhecimento ou agradecimento. Obrigada, Hubert, assenti. Mas não se trata de dinheiro ou influência. Trata-se de respeito. Trata-se de reconhecer que um homem pode ser valioso mesmo em idade avançada, mesmo que suas opiniões pareçam ultrapassadas. Concordo plenamente, disse Victoria Woodcraft. Foram suas primeiras palavras em toda a reunião, e todos se viraram para olhá-la. Em nossa família, sempre oramos os mais velhos, valorizamos sua sabedoria e experiência. Lamento que você tenha tido que enfrentar essa atitude dos seus próprios filhos. Abigail abaixou a cabeça, parecendo verdadeiramente envergonhada pela primeira vez. Pai, nós, gaguejou.
Nós não sabíamos. Nós realmente pensamos que eu era apenas um velho vivendo de aposentadoria e memórias, terminei por ela. Eu sei. E foi exatamente isso que deixei você pensar, porque nunca senti necessidade de me gabar das minhas realizações ou riqueza. Mas por que você escondeu isso de nós? Perguntou Abigail com um toque de ressentimento na voz. Somos sua família. Família, sorri amargamente. Família são pessoas que se apoiam, que se respeitam, que passam tempo juntas, não por obrigação, mas por desejo. Quando foi a última vez que você simplesmente passou aqui para conversar comigo? Quando se interessou pela minha vida, pelos meus pensamentos, em vez de só perguntar se eu tinha tomado meus remédios e consertado meu portão que rangia? Abigail e Harrison ficaram em silêncio, sem conseguir encontrar as palavras. Trenton parecia estar vendo o avô pela primeira vez. Vovô, eu não sabia, disse ele finalmente. Todos esses anos, mamãe e papai disseram que você era, bem, apenas um aposentado, que não se interessava pelo mundo moderno, que suas opiniões estavam ultrapassadas. E você acreditou nele sem tentar formar sua própria opinião, eu disse sem repreensão, apenas constatando o fato. Sim, admitiu Trenton, e tenho vergonha disso. Laurian, sentada ao lado dele, pegou sua mão. O que importa não é o que aconteceu, mas o que acontecerá a seguir. O Sr. Crane nos reuniu aqui não para buscar vingança ou exigir desculpas, mas para estabelecer novas regras. Não é mesmo, Sr. Crane? Acenei com a cabeça, agradecido. É isso mesmo. Não vou arruinar seus negócios nem interferir na sua vida, mas não vou mais me permitir ser tratado como um fardo ou uma lembrança inconveniente das minhas origens humildes. O que você quer que façamos? Harrison perguntou diretamente. Respeito, respondi simplesmente. Reconhecimento de que ainda sou um membro pleno desta família, com meus direitos e dignidade. E sim, quero ir ao casamento do meu neto, se for isso que ele quiser. Claro que sim, disse Trenton rapidamente. Você deveria estar lá, vovô, e não apenas comparecer, mas ocupar o lugar de honra. Abigail e Harrison se entreolharam, percebendo claramente que não tinham escolha. Claro, papai, disse Abigail finalmente. Estávamos errados. Você certamente está convidado para o casamento. E quanto aos nossos negócios? Perguntou Harrison, cauteloso. Esses problemas com fornecedores e aluguel. Tudo vai voltar ao normal, assegurei-lhe. Não vou penalizá-lo financeiramente. Foi só uma demonstração. Ralph Baxter, que até então estivera em silêncio, pigarreou. Posso confirmar que já preparei todos os documentos necessários para restaurar os termos de cooperação anteriores. Eles entrarão em vigor imediatamente. Obrigado, Harrison exalou com um óbvio alívio. Mas isso não significa que tudo voltará a ser como era, alertei. A confiança leva anos para ser construída, mas é destruída num instante. Teremos que reaprender a ser uma família. Estamos prontos, papai, disse Abigail, e vi lágrimas em seus olhos. Sinto muito. Eu acendi, respondi, sentindo algo dentro de mim amolecer. Não o perdão total, mas um passo em direção a ele. Mas vamos olhar para frente, não para trás. Hubert Woodcraftoft levantou-se. Acho que todos nós aprendemos uma lição valiosa hoje sobre a importância do respeito familiar e da comunicação aberta, e fico feliz que nossas famílias estejam se unindo em um contexto tão interessante. Todos riram levemente, e a tensão na sala começou a diminuir. E agora, continuou Hubert, sugiro que almocemos todos juntos. Tenho uma reserva no Côte d'Azur. Lá podemos continuar nossa conversa em um ambiente mais descontraído. Enquanto todos se preparavam, Laurian veio até mim. Você está bem? Perguntou ela baixinho. Foi bem emocionante. Sim, assenti. Obrigada pelo apoio. Sem você, eu provavelmente teria continuado pressionando-os financeiramente, o que só teria piorado as coisas a longo prazo. Às vezes você precisa de um novo olhar, ela sorriu, e um pouco de intuição feminina. Trenton se juntou a nós, ainda parecendo um pouco abalado. Vovô, não sei o que dizer. Me sinto péssimo por ter dado tão pouca atenção ao senhor todos esses anos. Você simplesmente confiou nos seus pais, eu disse, dando um tapinha em seu ombro. Isso é natural.
Mas agora temos a chance de nos conhecermos novamente. Eu realmente gostaria disso, ele disse sinceramente. Abigail e Harrison estavam um pouco afastados, ainda digerindo o que havia acontecido. Eu os via conversando baixinho entre si, olhando de vez em quando na minha direção. Levaria um tempo para que compreendessem completamente a situação e seu papel nela. Quando estávamos saindo da sala de conferências, Robert Montgomery, que observava tudo de um canto, veio até mim. Bem, raposinha, você está feliz com o resultado? Não é bem o que eu tinha planejado originalmente, admiti, mas talvez seja melhor. Família é uma coisa complicada, disse ele filosoficamente. Mas, no fim das contas, é tudo o que nos resta. Assenti, olhando para minha filha, meu genro e meu neto, agora cercados pela família Woodcraftoft. Talvez Robert tenha razão. Talvez, apesar de todas as mágoas e decepções, a família seja algo pelo qual vale a pena lutar. Não a imagem perfeita de um anúncio, mas pessoas vivas com seus próprios defeitos e fraquezas que às vezes machucam, mas ainda fazem parte de você. Eu não sabia o que o futuro me reservava, se Abigail, Harrison e eu realmente conseguiríamos transpor aquele abismo de incompreensão e negligência. Mas hoje foi o primeiro passo. Hoje, eles me viram como eu realmente era, não como eles pensavam que eu era. E isso foi um começo. Fergus, você vem? Victoria Woodcraftoft gritou, parada na saída com os outros. Sim, respondi, indo em direção a eles. Estou indo. E naquele momento, percebi que não me sentia mais invisível. Não me sentia mais como uma sombra do passado, lembrada apenas por necessidade. Agora eu fazia parte do presente, e talvez do futuro.